Pronto. Boa noite, ou bom dia, boa tarde, saudações. O que nós vamos fazer aqui agora é ler e comentar a entrevista do senhor Nikolai Patrushev, chefe do Conselho de Segurança da Federação Russa. E como eu defini no Twitter, uma mistura, uma encarnação praticamente, de Sun Tzu, Maquiavel e von Clausewitz. Quem me segue no Twitter há mais tempo, ou me segue, assina nosso canal no YouTube, ou mesmo aqui, sabe que eu tenho pelo senhor Nikolai Patrushev, um respeito imenso e uma admiração sem tamanho. Eu considero o Patrushev o homem mais inteligente de todos os dirigentes na Rússia, superando inclusive o senhor Vladimir Vladimirovich e o senhor Dmitry, e inclusive um monstro da intelectualidade humana, que é o senhor Sergei Lavrov. Patrushev é um homem que dispensa comentários. Mas, resumidamente, ele é a pessoa que o Putin manda para resolver. Quando um país recebe a visita do senhor Patrushev, seja o que tiver que ser resolvido, de uma maneira ou de outra, vai ser resolvido. Patrushev não é um homem que negocia. Patrushev é um homem que expõe o que a Federação Russa quer. Então, a entrevista dele uau, eu fico até... Porque eu li a entrevista, evidentemente. Certa entrevista dele na Gazeta Russa, hoje, dia 27 de março do ano da graça de 2023, ela foi presciente. Certo? Em russo é o Rossiyskaya Gazeta. Mas a entrevista, embora tenha sido publicada em russo, para a Rússia ela não foi para consumo externo, ela foi para consumo interno. Vamos, antes de começar, deixar algumas coisas muito claras. O senhor Nikolai Patrushev dificilmente fala na mídia. Certo? Dificilmente. Ele não é um homem de muito poucas palavras. Como eu disse, ele é um homem de ação. O homem de palavras é o Medvedev. O homem que negocia é o Lavrov. Patrushev é o homem que resolve. Ele está para resolver. Essa é a função dele na trindade que cerca o senhor Vladimir Vladimirovich. Sabendo disso, isso exposto, vamos lá. Como eu disse, a entrevista no dia 27 de março deste ano de 2023 para a Rossiyskaya Gazeta. Então eu vou ler a pergunta e a resposta, porque o entrevistador é um homem também de inteligência ímpar. A gente está acostumado com um nível extremamente baixo do jornalismo brasileiro, baixo no sentido amplo de acepção. Baixo no sentido de que ele é vil, ele é desonesto, ele é mentiroso, e baixo no sentido de que o nível intelectual dos jornalistas brasileiros, de um modo geral, é abaixo da temperatura ambiente. Então, é uma entrevista com um entrevistador. Eu não consegui achar o nome dele. Não é informado, incrivelmente. Os russos é alguém, depois não faz diferença. O que deixa mais ou menos subentendido que a ideia da entrevista não era destacar o repórter, era destacar o entrevistado. Certo? Então, bom, é isso. Vamos começar. Deixa eu só... mas não é possível. O que aconteceu aqui, gente? Nessas horas, o ruim de fazer as coisas ao vivo
que sempre está acontecendo alguma coisa desagradável. Espera só um momento. Perdi o link. Eu tenho uma internet meio ruim. E aí coisas estranhas acontecem, mas daqui a pouco. Só um momento. Perdão por essa demora. Vamos lá. Então, quando a gente fala o jornalista, é o jornalista mesmo, não interessa o nome dele. Os russos não deram o nome, então não é importante. E quando todo mundo aqui, ninguém pensa, sabe o que significa uma entrevista dessa? É uma entrevista declaratória. O jornalismo brasileiro é um jornalismo declaratório, na verdade, né? Só que quem declara é o jornalista. No caso dessa entrevista, quem está declarando é o senhor Nikolai Patrushev. Muito bem. Vamos ler o preâmbulo. Tanto a Sputnik quanto a RIA Novosti publicaram conteúdo pequeno e conflitante dessa importantíssima entrevista. Depois eu deixo o link para vocês. Eu não posso deixar agora, como eu disse, meu computador ele é fraco. E se eu abrir muitos links, a live cai. Dessa importante entrevista que Nikolai Patrushev teve hoje, 27 de março de 2023, com Rossiyskaya Gazeta. Então, aqui está a coisa toda para que não haja confusão. Foi postado por um cara chamado Carl Sanchez, supostamente. Depois eu passo para vocês o contato dele no VKontakte. Mas esse Carl Sanchez tem cara de ser um personagem, né, criado por alguém da inteligência russa. A questão foi, eles perderam completamente o medo. Nikolai Patrushev, na abertura, amanhã, da Cimeira para a Democracia, sob a bandeira americana. Na véspera da segunda, abre aspas, Cúpula pela Democracia, fecha aspas, organizada pelos Estados Unidos, Ivan Egorov, é o nome do jornalista, da Rossiyskaya Gazeta, conversou com o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Nikolai Patrushev. Nikolai Platonovich Patrushev, na terça-feira, os Estados Unidos iniciarão a segunda, abre aspas, Cúpula para a Democracia, após a qual, como afirmou o Departamento de Estado, Washington acelerar a renovação democrática do mundo. Ontem nós fizemos uma live longa e angustiante para mim sobre o que aconteceria num caso de confronto direto não nuclear e como os Estados Unidos seriam arrasados num caso desse. Bom, enfim, o Ivan Egorov pergunta, o que você acha dessa reunião de vassalos americanos? O tom é agressivo. Nikolai Patrushev responde, abre aspas, Cúpula para a Democracia, fecha aspas, organizada pela atual equipe da Casa Branca, é certamente realizada no âmbito da corrida presidencial dos Estados Unidos, que realmente começou. Será mais um encontro a favor da ordem mundial baseada em regras. Nós publicamos um pequeno texto no Twitter falando sobre isso. Onde Washington quer desempenhar um papel central para sempre. Espera-se que os dissidentes sejam rotulados de estados antidemocráticos. Okay. Então, antes da gente continuar, eu acho que é lícito e de bom tom eu postar para vocês um texto do Larry Johnson, em que ele fala basicamente sobre essa relação entre a corrida presidencial americana e a subida de tom dos Estados Unidos. Eu não vou postar agora, porque, como eu disse, eu tenho problemas de memória. Inclusive, eu acabei de aqui, está no meu celular maravilhoso, que o Tony, que inclusive é inscrito tanto no Telegram aqui quanto no YouTube, ele comentando que as memórias parece que estão lá. Agora só falta uma pecinha que veio da China para a gente montar o computador. A gente vai usar esse monitor que eu tenho mesmo. Ele tem me servido há 6 anos, então ele vai continuar servindo. Então, tudo dá certo, é só esperar a peça chegar da China, não deve demorar muito, e a gente finalmente vai ter um computador mais adequado para a gente poder abrir. Porque, na verdade, eu tenho um problema da internet de 30 MB, mas isso se resolve. Você dá um jeito também. Mas o fato é que a gente está para resolver esses problemas técnicos desagradáveis. Certo? E vamos nos concentrar na entrevista.
Gente, eu vou arriscar. Eu preciso dessa entrevista do Photoshop, eu preciso deixar ela no nosso canal, porque do Photoshop não, do Larry Johnson, tem que deixar ela no canal para as pessoas poderem conferir. Eu odeio ficar aparecendo hoje no mundo militar, sabe? Aquele negocinho de você falar e não citar a fonte. Eu acho isso desagradável. Eu tenho o direito de saber de onde eu estou tirando a informação, para ver se concorda comigo ou não. Então, deixa só eu tentar abrir aqui, vamos torcer para tudo dar certo. Aqui, é isso aqui. É isso aqui. É um pequeno texto do A Stone of the New American Revolution, do Larry Johnson, que eu recomendo enormemente, gente. Se vocês ainda não tiverem... Gente, perdi o link. É porque... Vocês me perdoem, gente. É difícil algumas coisas aqui, mas vai dar certo, vai conseguir. Eu vou deixar o link no nosso canal do Telegram, certo? Para que todo mundo possa conferir o que eu estou falando. É essa entrevista aqui, entendendo a desordem internacional baseada em regras, em que Larry Johnson, ele é americano, trabalhou 20 anos no Pentágono, na Segurança Nacional dos Estados Unidos. Então, não é um ensandecido desconhecido, não é um canon, não, é um cara que tem... Quem conhece o blog dele, quem conhece a história dele, sabe que é um homem que tem consciência do que está falando, sabe muito bem do que está falando. Perfeito? Então, a entrevista que eu estou citando, nesse caso, é essa aqui em específico. Então, vou fechar aqui, porque se eu deixar ela aberta, vai dar ruim, né? Mas vamos lá, continuando. Sejam rotulados de Estados antidemocráticos. Aí o Photoshop continua. Mais uma vez, os Estados Unidos se declararão defensores do direito internacional exatamente como Larry Johnson previu, enquanto declararão definitivamente que o mundo deve viver de acordo com suas regras. Por isso que eu falo, gente, assim que puderem, leiam o artigo do senhor Larry Johnson. Ele fala exatamente isso que o Patrushev está dizendo, só que antes. Quer dizer, o Larry Johnson previu, porque os Estados Unidos são isso, gente. Os Estados Unidos são isso. Os opositores geopolíticos serão acusados de acusações conscientemente falsas, de crime de guerra e corrupção da tribuna. Mas, como de costume, fecharão os olhos para os atos reais de genocídio e fraude financeira cometidas com a aprovação da Casa Branca. Haverá promessa de fazer esforços para alimentar os famintos e libertar os condenados injustamente das prisões. No entanto, eles manterão em silêncio que cerca de 1/5 de todos os prisioneiros do planeta Terra estão em prisões americanas, incluindo aqueles condenados a várias penas de prisão perpétua. Com particular zelo, defenderão o direito das minorias sexuais e imporão uma agenda verde a todo mundo, exacerbando a crise energética dos países satélites. Gente, deixa eu só dar um comentário aqui sobre essa questão da direito das minorias sexuais. É óbvio que eu sou anarquista, evidente, eu defendo os direitos humanos como valor intrínseco, só que não é aquele direito humano que as potências da OTAN e do Ocidente defendem. Não, é direitos humanos mesmo. E essa questão das agendas de minorias sexuais, ela pode parecer complicada para aquela classe média branca acostumada em importar conceitos de Miami, né, Hollywood e tal, mas eu trabalho no campo, literalmente. Eu sou um trabalhador, não vou dizer que eu sou um trabalhador rural, porque seria mentira. A maior parte das vezes eu trabalho na cidade, mas eu trabalho com agricultura, na verdade com pecuária. Então, assim, é de onde eu tiro o meu sustento. Então, eu lido com trabalhadores braçais, eu lido com fazendeiros, com camponeses, eu lido com vendedores, eu lido com o povo, sabe? O tal intelectual orgânico universitário não existe. Sabe? Não existe. Essas pessoas estão descoladas da realidade das pessoas. Pode parecer bobagem, mas essa agenda é importante para o povo. E para o povo de um país como o Brasil. Na África e na Ásia, ela é fundamental. Sabe? As pessoas são conservadoras, o povo é conservador. E isso não pode ser simplesmente ignorado.
a direita conseguiu associar esquerda à defesa de determinados valores que não são os valores do povo. E aí a direita conseguiu fazer uma coisa extraordinária, que ao defender valores conservadores, conseguia também defender medidas profundamente antipopulares. Então ela deu a impressão que estava defendendo o povo enquanto estava no povo. Foi assim que o Bozo conseguiu ser eleito, foi assim que a maioria dos deputados do PL, do Solidariedade, desses partidos horrorosos que compõem o Senado, e que, na prática, co-governam o Brasil, conseguiram eleger gente. Se a esquerda embarcar nessa conversinha fiada, ela está perdida. Porque ela está entregando o discurso que realmente é caro para a maioria das pessoas na mão da direita. A esquerda está deixando se associar não à defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras e das pessoas oprimidas, não. Ela está deixando de se associar a defensores de valores que, de forma alguma, são os valores da maioria das pessoas. E isso é um erro que tende a custar muito caro. Se vocês repararem, gente, só um momentinho aqui, para refletir. A extrema-direita europeia é comandada por mulheres. A italiana, Giorgia Meloni, né, é uma fascista. A Le Pen, da extrema-direita francesa. Aí teve aquela cidadã que só não governa a Inglaterra porque ela é absurdamente incompetente, a Liz Truss. Você tem a Ursula von der Leyen, você tem a Kamala Harris. Então, a estratégia deles, na Holanda, eles colocaram um gay. A Finlândia é governada por mulher, a Estônia é governada por mulher, mas são todas mulheres de extrema-direita, fascistas ou liberais. E aí você tem uma impressão de que essas pessoas são defensores das minorias. Oh, meu Deus, uma mulher eleita para um cargo importante. Gente, não caiam nessa esparrela, isso é armadilha. Como se diz no meme, é cilada, Bino. Essas pessoas não têm compromisso nenhum, são tábatas, né? Não estou falando de qual tábata, né? Estou falando de uma tábata genérica aí, né? São tábatas da vida, gente. São tábatas da vida, são representantes de banqueiros, de financistas, que pousam de defensor de minoria, não sei o quê. Gente, o povo são os trabalhadores e as trabalhadoras. A esquerda tem que defender o povo. Essas pautas liberais identitárias não podem continuar sendo associadas à esquerda, mas estão sendo associadas à esquerda com o beneplácito e a cooperação da própria esquerda, que está perdendo o discurso. E como consequência disso, fica muito fácil jogar mulher fascista, mulher de extrema-direita, mulher liberal, como se fosse uma coisa, oh, meu Deus, como isso é pós-moderno, como isso é esquerda. Não é, gente. É uma questão perigosa. A fala do senhor Patrushev, vamos só lembrar, ela foi destinada aos russos. Ela não é para consumo externo, é uma fala para os russos. E para os russos, eu ouso dizer, para a maior parte dos brasileiros também, gente, mas as pessoas que eu conheço são todas liberais. Gente, só apresentar aqui, a gente não é necessariamente do povo, né? Vocês acham de verdade que uma segunda-feira, 8h30 da noite, o povo vai estar assistindo uma live falando sobre geopolítica? Por mais que nós todos tenhamos nosso vínculo, a gente... Eu sou do povo, porque eu sou pobre. Eu sou pobre, eu sempre fui pobre, e sou filho de pais pobres e neto de pessoas pobres. Então, é por coincidência. Mas a maioria da gente aqui não é necessariamente pobre. Gente, quando eu falo, não falo me orgulhando de ser pobre, não gosto disso, não. Mas o povo é uma coisa que a classe média que não tem que se preocupar. Você vai ter dinheiro para comprar Toddy, ou você vai ter dinheiro para comprar leite, ou você vai ter dinheiro para comprar pão o mês inteiro. A maneira como nós, os pobres, pensamos, e aí eu tive sorte, porque meu pai, apesar de pobre, sempre valorizou muito a leitura. E minha mãe, apesar de pobre, sempre valorizou muito o estudo. Eu consegui estudar, fiz graduação, fiz mestrado. Mas eu nunca deixei de ser pobre. Inclusive, a minha dissertação de mestrado é sobre isso. Fala, gente, e dizer que a educação liberta da pobreza não é
estatisticamente provado. O que liberta da pobreza é distribuição de renda. E eu demonstrei isso na minha dissertação. Eu não fiz doutorado. Porque eu sou pobre, meu pai deu câncer e eu tive que escolher entre cuidar dos meus irmãos e fazer doutorado. Os pobres são solidários. É assim que a gente sobrevive. Então, a fala do Sr. Patrushev foi feita para os russos, mas ela pesa fundo em toda a América Latina, a África e a Ásia. Certo? A maior parte do mundo concorda com o Sr. Patrushev. E deixa eu falar um ponto dessa agenda verde, gente. O discurso da esquerda universitária, né? Não estou querendo zoar, não, é respeito. O discurso da esquerda universitária concentra na autonomia da Amazônia. Oh, meu Deus, vão querer entregar a Amazônia para os malvados americanos. A Amazônia vai ser entregue para os estrangeiros. Gente, o problema, incrivelmente, não é esse. Vocês querem saber qual que é o problema? O problema é que essa agenda verde significa que países que têm áreas verdes, são países tropicais, de clima tropical, países pobres, não vão ter mais controle sobre os próprios recursos. E isso inclui terras férteis. Certo? Isso inclui terras que não são as utilizadas para a produção de commodities agrícolas. As commodities agrícolas são normalmente produzidas em áreas de estepe, pradaria e savana. Eu sou técnico agrícola e sou geógrafo, pode acreditar. Isso é uma coisa que eu entendo, e eu trabalho com isso. As terras agrícolas, de um modo geral, são aquelas originalmente ocupadas por estepes, pradarias e savanas. Quem cultiva as áreas originalmente de florestas, mesmo que não passar distância, são camponeses. Certo? Estepe, savana e pradaria, normalmente grandes áreas planas e mecanizáveis, dentro do princípio da Revolução Verde, são usadas para a produção de commodities. É o caso do Brasil. O Cerrado é uma savana. O sul do Brasil era originalmente... O Brasil acho que é um dos poucos países que derruba floresta para plantar commodities. Porque aqui a natureza nunca desfrutou do mais miserável respeito antes de 1992. Mas, de toda forma, a questão é que se você proíbe os países de usar os seus recursos naturais, os países pobres, em especial, que dependem desses recursos naturais, eu não estou fazendo um discurso anti-preservação, mas o fato é que sempre que você proíbe um país de usar os próprios recursos, ele está condenado à miséria. Porque um país pobre... Veja o Brasil pode contar com a educação, com universidades padrão Bolonha, que são as federais, as públicas, máquinas de produzir ansiedade e currículo, e as particulares são varejões do ensino. Ainda tem aquelas à distância, né? O ensino médio foi reformado, conseguiu a proeza de tornar o ensino brasileiro ainda pior do que já era. Então, soma isso. O Brasil não tem. O Brasil forma 33 mil engenheiros por ano, o México forma 110 mil. O Irã, com menos da metade da nossa população, 40% da nossa população, o Irã forma 237 mil engenheiros. 204 mil engenheiros a mais que o Brasil todos os anos. O Brasil forma advogado. Gente, eu não tenho nada contra advogado, não. Inclusive, eu tenho respeito os que roubou minha terra, que era que eu tinha de patrimônio. Eu respeito. Os caras estudou para isso, né? Para ser ladrão, para defender vagabundo. Você tem que respeitar. Certo? Mas o Brasil forma metade dos advogados do planeta Terra. Metade. Vocês podem procurar no Google. O Brasil tem metade dos cursos de direito do mundo, do planeta inteiro. Metade dos cursos de direito é brasileiro. E forma 204 mil engenheiros a menos do que o Irã, que tem 40% da nossa população. Essa é a nossa situação. Vamos depender da educação. Que educação, gente? Vamos depender da nossa ciência. Que ciência? Onde é que você está com a cabeça? Para a gente retomar alguma posição no mundo, nós vamos precisar dos nossos recursos naturais. O mesmo que o senhor Miguel Michel Temer, o senhor Jair Messias Bolsonaro e o senhor Fernando Henrique Cardoso entregaram para os estrangeiros. Não nos pertence mais. Nem a nossa água, na medida que a Eletrobras foi privatizada, nem a nossa água é nossa mais. Nossos minérios não são nossos, foi tudo vendido. Nosso petróleo não é nosso.
Nós vendemos tudo, a gente não tem recursos naturais. Foi vendido pelas nossas elites. Foi tudo vendido. E a ideologia liberal é proibir os países de acessarem e usar os próprios recursos. O verdismo alemão, eu tenho que gravar um vídeo, eu estou prometendo há muito tempo o vídeo sobre a comparação entre a civilização ecológica chinesa e o verdismo europeu. Na verdade, alemão, mas na verdade de todo o Ocidente. O Canadá é um país verde. O Canadá é um país insensato, mas aqueles filhos de uma cadela apresentam como solução para a pobreza a eutanásia. Como é que alguém com o mínimo de decência, eu estou falando aí não do ponto de vista bolsonarista, de cidadão de bem, não. Estou falando do ponto de vista deontológico. Como é que alguém com o mínimo de decência defende um país como o Canadá? O Canadá é a excrescência da humanidade, é o país mais miserável que já existiu nesse planeta. Um país que dá como solução da pobreza e da miséria a eutanásia é uma nação que deveria ser o escracho da humanidade. Todos os países do mundo têm a obrigação moral de romper a relação diplomática com o Canadá, de não aceitar nada que venha do Canadá, de proibir tudo que é canadense. E, no entanto, o Canadá é insensado. O Justin Trudeau é tratado como se fosse um ser humano normal, quando ele é uma aberração que a espécie humana produziu. Entendeu? Então, vendo as coisas objetivamente, eu consigo entender com clareza o que o senhor Nikolai Patrushev está dizendo. O que ele está dizendo é sensato e deveria ser refletido. Mas, enfim, vamos continuar. Segue o senhor Nikolai Patrushev. Falando hipocritamente da liberdade de escolha, os Estados Unidos, que se autoproclamam o principal ditador do mundo, gente, assim que puderem, leiam o texto do Larry Johnson. Irão, de fato, simplesmente zombar de países onde a soberania e o poder popular são violados por eles. Washington quer desempenhar um papel central para sempre e espera-se que os dissidentes sejam rotulados de Estados antidemocráticos. Repetindo. Certamente eles repetirão que os Estados Unidos são um exemplo de democracia para toda a humanidade. E o público, é claro, não vai querer ouvir críticas em seu discurso. Isso é quem disse foi o repórter. Nicolai, como eu disse, é uma entrevista muito de ocasião, tá, gente? Eu não estou desfazendo do senhor, qual que é o nome do sujeito, sei lá o que, Erganov, um negócio assim, mas não faz a mínima diferença de que é um repórter. É um jornalismo declaratório no estilo russo. Certo? Então, as palavras do senhor Nikolai Patrushev são as palavras de toda a Rússia, do governo russo. Ele responde o seguinte. Claro, afinal, a principal tarefa do regime político dos Estados Unidos modernos é enganar a própria população das condições de crise sistêmica em que eles mesmos se encontram. Sua democracia é apenas uma bela fachada da estrutura do Estado, que é projetada para esconder o desrespeito pelo direito dos americanos comuns. Gente, vocês acham que o Trump tem popularidade por quê? Porque ele fala o que o povo quer ouvir. Aí você está enganando o povo. Não, gente, o povo é isso. Essa noção de que existe uma autoridade que compreende o povo, que tem que educar o povo, é desrespeitosa. Ela age como se o povo precisasse de tutela. A verdade, e eu não estou, pelo amor de Deus, defendendo o senhor Trump, porque hoje em dia a gente tem que deixar isso claro, né? Que daqui para ser cancelado é isso aqui. Mas a verdade é que o Trump entende o povo dos Estados Unidos. Certo? Mas, enfim, Nicolai continua. Qualquer um que tenha estudado cuidadosamente o sistema jurídico e sociopolítico dos Estados Unidos é privado de ilusões sobre a liberdade de expressão e a expressão da vontade popular nesse país. De que a liberdade de opinião podemos falar quando nem mesmo o ex-presidente dos Estados Unidos está autorizado a falar nas redes sociais e na imprensa sobre temas que são de interesse da sociedade. E os meios de comunicação são porta-vozes, desde sempre, das maiores empresas e grupos de elite. Ao falar da concorrência da boca para fora, o governo dos Estados Unidos tornou a economia do país dependente dos laços corruptos e de lobby que se estende até a Casa Branca e o Capitólio. Ele está falando da família do Biden, particularmente o filho dele. O processo político se transformou em um confronto de corporações que colocam seu povo em lugares-chave do poder.
Eles também conformam a política externa, se esforçam para manter o domínio internacional, tiram foco e atenção em todo o mundo para seus ganhos de bilhões de dólares em vários contratos, cuja transparência imaginária eles mesmos controlam. Proclamando slogans democráticos no lugar e fora de lugar, de fato, Washington tem sido, aí está falando das revoluções coloridas, né? O Goripe deve ter ficado, nossa, deve ter dado um orgasmo. Washington tem sido um campeão da violação da soberania dos estados, no número de guerras e conflitos desencadeados, na caça grosseira e ilegal de cidadãos de outros países. Se os Estados Unidos da América realmente decidirem avançar para a democracia e pararem de humilhar seus aliados, vassalos, nós apenas os acolheremos. Na cúpula, também ouviremos discursos patéticos sobre como Kiev, com apoio da boa OTAN, enfrenta o mal universal diante da Rússia? Pergunta o jornalista. Nikolai Patrushev responde: tenho certeza que esse tópico se tornará um dos principais. De fato, os países da OTAN são parte do conflito. Eles transformaram a Ucrânia em um grande campo militar. Eles enviam armas e munições para as tropas ucranianas, fornecendo dados de reconhecimento, inclusive com a ajuda de uma constelação de satélite e um número significativo de veículos aéreos não tripulados. Instrutores e conselheiros da OTAN treinam os militares ucranianos e mercenários lutam como parte de batalhões neonazistas. Eu publiquei um vídeo no Twitter mostrando um filho de uma chocadeira saindo de um carro militar ucraniano com um emblema da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, não precisa dizer o que significa, e dando tiro no bebê na frente da mãe dele, porque a mãe não sabia falar ucraniano. Esses são os ucranianos. Mas continua o senhor Nikolai Patrushev tentando proteger esse conflito militar o maior tempo possível, prolongar, né? Eles não escondem seu principal objetivo, derrotar a Rússia no campo de batalha e desmembrá-la adicionalmente. No início de março, um bombardeio estratégico dos Estados Unidos praticou um ataque nuclear condicional em São Petersburgo. Aí é o jornalista. No início de março, um bombardeio estratégico dos Estados Unidos praticou um ataque nuclear condicional, seja simulado em São Petersburgo, na verdade, a 200 quilômetros de São Petersburgo. Nós, inclusive, comentamos sobre isso. Essa linha de Washington não muda porque a elite americana nunca quis se reconciliar com a Rússia forte e independente? Nós falamos sobre esse acontecimento, falamos que isso era perigoso. Naquele dia que eu dei o piti, não sei se vocês se lembram, mas quem está no canal há mais tempo sabe um dia que eu, vergonhosamente, simplesmente dei um piti quando eu percebi que os Estados Unidos estavam realmente dispostos a ir para a guerra nuclear contra a Rússia. Eu mesmo dei essa notícia aqui. Nikolai Patrushev respondeu: certo, desde pelo menos 1945, a fonte de qualquer escalada de tensão em escala global tem sido o desejo restrito das autoridades dos Estados Unidos de manter um papel dominante no mundo. Como eles acreditam, agora eles são impedidos disso por duas grandes potências, a Rússia e a China. A Federação Russa não está apenas perseguindo uma política independente de fortalecimento do mundo multipolar, mas em muitos aspectos supera a América em termos espirituais, morais e militares. A China é o principal concorrente econômico dos Estados Unidos. Após as tentativas de suprimir a Rússia, Washington vai assumir a República Popular da China. Na verdade, gente, no meu humilde entender, eu li, evidentemente, a entrevista inteira, no meu humilde entender, o objetivo central da entrevista do Patrushev era deixar claro que os Estados Unidos sabiam que o objetivo, inclusive da guerra contra a Rússia e a China, e também deixar claro que a Rússia e a China estavam juntos, inclusive no aspecto militar. Nós discutimos em lives anteriores que, considerando que os porta-aviões dos Estados Unidos agora, militarmente, valem o que o gato coloca na caixa de areia, a única arma efetiva que os Estados Unidos ainda têm para fazer confronto com a China são os submarinos. E isso eles têm bastante. A China também tem, mas os Estados Unidos têm mais. É a única arma que, de fato, os Estados Unidos têm para ameaçar a China. Mas nós dissemos na live que a gente já fez que a Federação Russa tem meio de detectar
e de neutralizar esses submarinos através de redes de satélite, em particular o sistema Kupol, que usa satélites Tundra, e o satélite neutro, mas também a constelação Lotus B e Peônio. Então, os Estados Unidos têm meios para detectar e neutralizar esses submarinos, e as armas que potencial os Estados Unidos não, a Rússia tem meios de detectar e localizar esses submarinos e meios para neutralizá-los, bem como armas que eles lançam. Então, o que o Patrushev está tentando dizer, com a gentileza que é característica, eu não estou sendo irônico, apesar de ele ser um homem que eu definiria como mau, ele é muito gentil. A fala dele é suave, firme, mas suave, e ele é gentil, ao que tudo indica. E ele está deixando um recado claro. A entrevista toda fala sobre isso. E se os Estados Unidos confrontarem a China, os Estados Unidos estarão confrontando a Rússia. Porque, gente, ainda que economicamente a China seja a maior potência do mundo, a maior potência industrial, a maior potência comercial, a maior potência agrícola do mundo, em termos de tecnologia, sobretudo tecnologia militar, a China está muito atrás da Federação Russa. Então, o apoio da Federação Russa é crucial para que a China tenha condições efetivas de se defender. Perfeito? Ela tem condições efetivas de se defender. Esse é um ponto. Mas, enfim, vamos continuar. Continuando as palavras de Nikolai Patrushev. Permitam-me que vos recorde que as medidas específicas para destruir a União Soviética foram aprovadas há 75 anos pelo conhecido diretivo do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, tarefas para com a Rússia. Com o colapso da União Soviética, o Ocidente ficou eufórico. Sim, nós até comentamos sobre, né? O idiota do Fukuyama até escreveu um artigo que virou livro, chamado O Fim da História. Ridículo. Mas muita gente do Ocidente acreditou que a derrota do socialismo burocrático da União Soviética teria significado a derrota do socialismo como um todo e a vitória do capitalismo. O que, evidentemente, é falso, porque ignorou que a Rússia poderia se reerguer e que a China era socialista. Todavia, continuando com as palavras do Patrushev. No entanto, isso não durou muito, pois na Rússia eles trabalharam através de erros. Hoje, nosso país pode garantir não apenas a estabilidade interna, mas também a segurança do seu povo contra ameaças externas. No início de março, um bombardeio, ao repetir, mais uma vez, o repórter repete uma pergunta que ele já tinha feito. E lembrando que o repórter está lá para fazer as perguntas que muito provavelmente foram previamente acertadas, repetir uma pergunta tem um significado. Então vamos prestar atenção. No início de março, um bombardeiro estratégico dos Estados Unidos praticou um ataque nuclear condicional em São Petersburgo, a uma distância de 200 quilômetros sobre a ilha de Gotland, que pertence à Suécia, no Mar Báltico, provocando deliberadamente um agravamento das tensões. Como eu disse, foi o dia que eu dei o piti aqui. Eles perderam completamente o medo. Então, ele repetiu a pergunta que já tinha feito. Nikolai Patrushev responde: por alguma razão, os políticos americanos estão em cativeiro de sua própria propaganda e permanecem confiantes que, no caso de um conflito direto com a Rússia, os Estados Unidos seriam capazes de lançar um ataque preventivo de mísseis, após o qual a Rússia não seria mais capaz de responder. Isso é de uma estupidez míope e muito perigosa. Basicamente, é o que o Larry Johnson falou, só que do lado americano. Isso é perigoso, isso é estúpido. Esquecendo as lições da história, Patrushev continua. Alguns no Ocidente já estão falando sobre vingança e que isso os levará a uma vitória militar sobre a Rússia. Temos alguma coisa a dizer sobre isso? A Rússia é paciente e não intimida ninguém com uma vantagem militar, mas tem uma arma única moderna capaz de destruir qualquer adversário, incluindo os Estados Unidos, no caso de uma ameaça à sua existência. Na verdade, ele tem mais que uma, mas muito provavelmente estão falando do Poseidon, um míssil termonuclear de capacidade de 100 megatons, 2.000 vezes mais poderosa que a bomba atômica que destruiu Hiroshima ou Nagasaki,
e que existem 6 delas dentro do submarino nuclear Belgorod, que ninguém nesse planeta sabe onde está. Então, muito provavelmente ele está falando do míssil Poseidon. A carga completa do Belgorod são 6 Poseidon, e não é capaz de destruir um país, é capaz de destruir um continente. Enfim, continua o senhor Nikolai Patrushev. No entanto, o Ocidente está apostando não apenas na derrota militar, mas também na exaustão econômica da Rússia. Nikolai Patrushev. Sob pressão de Washington, muitas empresas ocidentais deixaram o mercado. No entanto, na expectativa de colapso da nossa economia e de crescimento dos sentimentos de protesto, eles estavam seriamente enganados. Na última década, o Ocidente vem implementando a ideia de criar uma ordem tecnológica no qual somente ele deve prosperar, e o resto do mundo estaria destinado ao destino da periferia de desenvolvimento socioeconômico. É o que eles fizeram com o Brasil. Pegou uma potência de desenvolvimento científico bastante interessante, uma potência industrial, que tinha tecnologias uau, né? E transformou num exportador de cadáveres de animal, semente e pedra. Certo? É isso que o Brasil se tornou. Um país que forma 400 mil advogados e 30 mil engenheiros, não tem como dar certo. Mas, enfim, portanto, seus líderes estão furiosos em conexão com a reação equilibrada da Rússia à pressão das sanções. Nosso país irrita os governantes dos Estados Unidos e da Europa com sua independência econômica, independência de matérias-primas e pensamento científico. Os próprios países ocidentais são completamente dependentes de empresas transnacionais e cadeias econômicas globais. Se, por exemplo, fossem impostas sanções no mesmo nível contra a Inglaterra ou a França, esses estados mergulhariam rapidamente no mais profundo caos. De fato, gente. De fato. Se as sanções que foram implementadas contra a Federação Russa fossem implementadas em qualquer país do Ocidente, a economia dele estaria destruída em um mês. Mas destruída mesmo, o país estaria de joelho. Ao mesmo tempo, a Rússia não pretende fechar sua economia ao mundo. Ela vai permanecer aberta e integrada com as economias dos países soberanos, que estão preocupados com a própria prosperidade, nomeadamente através da cooperação conosco. O repórter pergunta: claramente, minar a economia russa e sangrar a força militar do país não são os dois lados da estratégia que o Ocidente vem tentando implementar há séculos? Eu já falei muito sobre isso no Twitter. E a pressão antirrussa vem desde os cavaleiros teutônicos, lá no século XIII. Nikolai Patrushev responde: claro, não se deve acreditar ingenuamente que métodos de agressão econômica são mais suaves e mais humanos. Os países europeus e o Japão, por exemplo, deixaram de fornecer a nós uma série de medicamentos, incluindo vitais. A esse respeito, os produtos farmacêuticos ocidentais continuam dignamente as tradições de seus antepassados. É bem sabido que a maioria dessas mesmas empresas trabalhou no desenvolvimento de gases venenosos e estrangulamento por ordem da Alemanha nazista, está falando da BASF. Ou seja, apoiaram plenamente a ideologia do genocídio dos chamados povos supérfluos. Vamos lembrar como os mesmos anglo-saxões alimentaram os nazistas na década de 1930, na esperança de virá-los contra a União Soviética. Gente, Winston Churchill é um genocida. Procura saber o que ele fez em Bengala. E o Winston Churchill era um racista empedernido. Mas isso nem conta. Tendo obtido dividendos financeiros e geopolíticos da Segunda Guerra Mundial, hoje Washington e Londres estão cada vez mais se entregando ao nazismo e ao fascismo. Usando a Ucrânia, eles não são avessos a acender um conflito pan-europeu ou mesmo mundial, imaginando que podem se safar disso. Aí o repórter: parece que o Ocidente coletivo nunca vai aprender com o passado. Nikolai Patrushev. A Internacional Ocidental se opôs ao nosso país mais de uma vez. Às vezes sob bandeira de poloneses e suecos, depois com as águias napoleônicas, depois sob bandeira britânica ou sob a suástica de Hitler. O resultado sempre foi o mesmo. Todas as tentativas de esmagar a Rússia foram em vão. Não querendo aprender lições, os ocidentais se metem em problemas de novo, de novo, de novo. Washington também não está entusiasmada com a estabilidade da Ásia, criada como resultado da Segunda Guerra Mundial e dos movimentos de libertação. A estratégia indo-pacífica dos Estados Unidos é uma tentativa de criar uma OTAN asiática. A nova aliança, aí é isso que eu falo.
Lembra que eu falei a tese de que, olha, isso é um recado para dizer que a China e a Rússia estão certos. Patrushev continua. A nova aliança se tornará outro bloco agressivo dirigido contra a China e a Rússia. Ao mesmo tempo, pacificará os estados agora independentes. O rearmamento da Marinha Australiana no âmbito da nova aliança AUKUS, inclusive com fornecimento de submarinos nucleares, o apoio militar a Taiwan e a Coreia do Sul, tem objetivos de longo prazo: o estabelecimento do domínio dos Estados Unidos e da OTAN sobre a Eurásia a partir de seu flanco oriental. Mesmo durante a Guerra Fria, o Pentágono, ao menor perigo da União Soviética, estava pronto a transformar a Europa em um deserto radioativo. Washington empurrou Tóquio para uma nova militarização. As forças de autodefesa do Japão estão se tornando um exército de pleno direito que é capaz de conduzir operações ofensivas. Isso já foi legalmente confirmado pela lei japonesa, que, na verdade, é uma violação grosseira de um dos resultados mais importantes da Segunda Guerra Mundial. O acordo de paz não foi assinado só com os Estados Unidos, foi assinado também com a União Soviética. Da mesma forma, a Finlândia só é independente porque assinou um acordo com a União Soviética de que ela nunca entraria na OTAN. O parlamento da Hungria parece que confirmou a entrada da Finlândia na OTAN, e se a Finlândia de fato entrar, ela vai estar rompendo o Tratado de Paz e Amizade com a União Soviética. Ou seja, volta a situação da guerra. Mas parece que ela não está preocupada com isso, né? Mas vamos continuar. Apontando as armas de ataque, o primeiro-ministro Kishida disse que seu país adquiriu 400 mísseis de cruzeiro Tomahawk dos Estados Unidos. Aí ele diz uma coisa interessante. Além de armar o Japão, Washington está tentando reviver o espírito do militarismo japonês, que, ao que parece, foi erradicado em 1945. Parece que os habitantes do estado insular novamente querem fazer kamikazes e morrer pelos interesses de outras pessoas. Os ocidentais não querem se lembrar que, deliberadamente, ficaram em silêncio sobre como, no início do século XX, eles usaram a agressividade dos japoneses contra a União Soviética e a China. E, como resultado, os japoneses voltaram as suas armas contra os próprios americanos, os britânicos e seus aliados. Nisso, o Patrushev, como em tudo, ele está sendo preciso. E ele está dizendo a verdade. Quem colocou o Ocidente, quem colocou o Japão contra o Ocidente foi o próprio Ocidente, na expectativa de colocar o Japão contra a União Soviética. Ao mesmo tempo, os políticos americanos e europeus de hoje não apenas se esquecem de fatos inconvenientes do passado, mas também deliberadamente reescrevem a história. Gente, aquela comemoração ridícula do desembarque da Normandia, como se o que tivesse decidido a guerra não fosse a Batalha de Stalingrado. Isso pode ser visto na campanha hipocritamente lançada para reabilitar o nazismo. Eles até inventaram que apenas os ucranianos libertaram a Europa dos nazistas. Eles promovem o mito do Holodomor como um ato de genocídio. Nikolai Patrushev disse: aqueles que conhecem a história e não tentam falsificá-la... Gente, a primeira entrevista de 1 hora do Vladimir Putin, dessa 1 hora, ele passou uns 40 minutos falando sobre a história da Rússia. A elite russa tem um conhecimento profundo da história do próprio país e do próprio povo. Certo? Eles têm um conhecimento profundo da história humana também. Certo? Nikolai Patrushev disse: aqueles que conhecem a história e não tentam falsificá-la estão bem cientes que nas décadas de 1920 e 1930, a situação de acesso a alimentos era pior na República Socialista da Federação Russa do que na Ucrânia. Isso está documentado. Há muitos fatos sobre isso. Por exemplo, podemos citar a biografia do herói da União Soviética, Grigori Ivanovich Burianov. No final do ano passado, foi comemorado seu centenário. Um oficial de inteligência bem conhecido, um participante da Grande Guerra Patriótica, de muitas operações especiais, morreu enquanto lutava contra a invasão do Palácio de Amin, no Afeganistão. Ele nasceu em 1922, na região de Smolensk. Seu pai era presidente de uma fazenda coletiva. Um kolkhoz. Sovkov. No entanto, na década de 1930, sua família se mudou para a Ucrânia, pois era mais fácil sobreviver e se alimentar lá. A propósito, os slogans do Holodomor foram agora adotados pelos americanos em escala global, acusando o nosso país de provocar uma crise alimentar global. Não tenham dúvidas que, durante a Cimeira para a Democracia, esse tema voltará a ser discutido. Ao mesmo tempo, os próprios ocidentais bloqueiam o fornecimento de grãos e fertilizantes russos no exterior.
E eles simplesmente saqueiam e revendem as lixeiras ucranianas a um preço 3 vezes mais caro que os países pobres, em termos escravizantes, como seus ancestrais coloniais fizeram. O repórter, então, pergunta. Às vezes, parece que o Ocidente é uma conversa, na verdade. O repórter levanta a bola para o Patrushev cortar. Às vezes, parece que o Ocidente, por suas ações, está cavando um buraco para si mesmo. Observando o que está acontecendo na União Europeia, há um forte sentimento de um futuro muito vago e espera o continente europeu. Nikolai Patrushev disse: o colapso da União Soviética está logo ali, na virada da esquina. É claro que os europeus não tolerarão essa superestrutura supranacional, que não só não se justifica, como também empurra o velho mundo para um conflito aberto com o nosso país. Os Estados Unidos estão prontos para lutar com a Rússia, não só até o último ucraniano, mas também até o último europeu. Mesmo durante a Guerra Fria, o Pentágono, o menor perigo da União Soviética, sempre esteve pronto para transformar a Europa em um deserto radioativo. Ele volta, acho que pela terceira vez nesse tema. É improvável que algo tenha mudado na mente dos estrategistas americanos. O repórter então pergunta: e como se encaixa o fato que os Estados Unidos e a Europa são principais aliados em palavras? Nikolai Patrushev responde: o paradoxo é que o Washington está diretamente interessado na desintegração da União Europeia, a fim de eliminar seu concorrente econômico. Eu publiquei muitos textos no Twitter do Juan Vilches, em que ele fala exatamente isso. Eu vou até colocar aqui o nome. É só colocar na pesquisa do Twitter, Estado anarquista, né? E isso aqui, ó, Juan Vilches. Juan Vilches é um politólogo espanhol que basicamente fala exatamente isso que o Patrushev está falando. Nikolai Patrushev responde, continuando, né? Os americanos já fizeram muito para garantir que o velho mundo perca seu status de poderoso ator econômico. De muitas maneiras, é por isso que Washington girou a história das sanções antirrussas. Estamos assistindo a uma mudança radical no modelo econômico da União Europeia, que sempre foi baseado numa combinação de recursos energéticos baratos da Rússia e tecnologias europeias avançadas. Não menos um golpe para a Europa será tratado pela implementação de planos conjuntos com Washington para reduzir o uso de matérias-primas e dependência tecnológica de Pequim, Beijing, né? Além disso, a União Europeia está no impasse migratório. Muitos dos migrantes não só não querem integrar-se na família europeia, como também criam seus próprios califados, obrigando as autoridades locais e a população a viver de acordo com suas leis. Junto com eles, representantes de grupos criminosos e militantes vão para toda a Europa. Os autores dos ataques terroristas de grande repercussão nos últimos anos em Londres, Bruxelas e Paris foram todos cidadãos da União Europeia, imigrantes de enclaves nacionais que já existem na Europa. Quando eu fui para Paris, no caminho do Charles de Gaulle e o centro de Paris, no lado direito, você vê um enorme conjunto de habitações de prédios de mais ou menos 6 andares. Eu perguntei para o taxista quem vivia lá, e ele falou estrangeiros. Mas depois eu fui saber que alguns casos já estão na terceira geração de cidadãos franceses. De fato, são marroquinos principalmente, mas o taxista francês não teve um centésimo de dúvida ao falar estrangeiros. Quem já foi em Paris, gente, descendo do Charles de Gaulle, indo de táxi até o centro, está do lado direito. Você vai ver uma série de blocos, que é onde vivem essas pessoas, esses guetos, igualzinho o Patrushev está falando. Se lembrarmos que a Al-Qaeda, o ISIS, são organizações internacionalistas internacionais proibidas na Federação Russa, e outras organizações terroristas foram criadas pelos Estados Unidos ao mesmo tempo, e os terroristas da Síria e no Iraque foram treinados por instrutores da CIA, é possível que essas mesmas pessoas estejam por trás da preparação de ataques terroristas na Europa. Seu objetivo é desestabilizar a situação em um continente cujo futuro os Estados Unidos são indiferentes. Os Estados Unidos dominam a Europa, ignorando o fato de que a Rússia tem historicamente desempenhado um papel de liderança no continente. No século XIX, o Império Russo, no século XX, a União Soviética. E assim será no século XXI. Aí o jornalista pergunta: os Estados Unidos estão confiantes na sua própria força? O pôr do sol
em sua opinião, pode ameaçar a todos, mas não a eles? Na minha opinião, os Estados Unidos também podem estar ameaçados pelo risco de desintegração. Eu venho falando isso há muito tempo, e muita gente, muito melhor que eu, vem falando sobre isso. Os Estados Unidos, eles não vão ser explodidos de fora para dentro, eles vão implodir. Nikolai Patrushev responde: os Estados Unidos ganharam o status de uma grande potência com conquistas econômicas baseadas em ações cínicas para tomar territórios, recursos, explorar povos e lutar com os males militares de outros estados. Eu venho falando sobre isso em todas as minhas redes sociais da ONU. E isso para deixar claro que eu não sou fodão, não. Eu falo o que os outros vêm dizendo, eu não invento nada, não. Ao mesmo tempo, eles permanecem uma corte de retalhos que pode facilmente se desfazer pelas costuras. Digamos que, como era originalmente, estão divididos em norte e sul. Além disso, ninguém pode excluir que o sul se move em direção ao México, cujas terras americanas eles tomaram em 1848, e são mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. A propósito, os líderes latino-americanos, gente, isso é interessantíssimo, não escondem o fato de que a consciência do papel disruptivo dos Estados Unidos se tornou generalizada. O estabelecimento de uma base na Baía de Guantánamo é considerado um roubo direto à soberania cubana. E esse é apenas um dos muitos exemplos de invasões sistemáticas à independência dos países latino-americanos. Não há dúvida que, mais cedo ou mais tarde, os vizinhos dos Estados Unidos acabarão recuperando os territórios que eles roubaram. Além disso, o repórter continua, há muitas contradições internas nos Estados Unidos, viu? Na entrevista, o repórter levanta a bola e Patrushev corta. Não há unidade nem mesmo dentro da própria elite americana. Nikolai Patrushev responde, certo, o antagonismo entre republicanos e democratas só cresce. Há contradições crescentes em várias estruturas financeiras e corporações transnacionais, que se preocupam apenas com sua capitalização e não apenas com o bem-estar da América. As elites dos Estados Unidos, que pensam em si mesmos como seres intocáveis, nunca se associaram ao povo americano. Seus projetos como BLM, ou seja, Black Lives Matter, e a imposição universal de teorias transgêneras visam a degradação espiritual da população, que já está em estado de apatia. O individualismo e o consumismo nutridos nos americanos farão uma piada cruel com o país deles. Os cidadãos comuns não levantarão um dedo para preservar a integridade da América, percebendo que não precisam de suas autoridades, que podem viver melhor sem elas. Sem saber o que estão fazendo, as autoridades dos Estados Unidos estão destruindo o próprio país, passo por passo. O problema da América é que ela se jogou em muitos jogos geopolíticos, esquecendo seus próprios problemas prementes. Enquanto os Estados Unidos e seus laboratórios militares inventavam novos vírus para destruir os povos de países indesejáveis, as cidades americanas, antes limpas, estão se afogando em sujeira e lixo. Gente, só colocar heroína em inglês e o nome de qualquer cidade grande americana. Vocês vão ver o que o Patrushev fala. Construída às custas da imprensa, a pirâmide financeira americana repetidamente dá fracassos tangíveis. O modelo de impressão descontrolada, no qual quaisquer problemas econômicos são resolvidos literalmente inundando o país de dinheiro, não pode funcionar para sempre. Com a dívida de mais de 31,5 trilhões de dólares, os Estados Unidos estão cada vez mais a caminho do calote. A queda do nível de confiança no dólar, não suportado por bens reais, bem como sistemas operacionais especulativos inflacionados no mercado da Bolsa, levará os Estados Unidos a uma poderosa crise financeira. Não importa o quão patético isso possa parecer. Mas os russos não só não querem a guerra, mas também não querem a morte dos Estados Unidos ou de nenhum outro país. O repórter faz a última pergunta. E aí vem um fim, que eu acho presciente. Nikolai Patrushev disse, concordo plenamente. Nossa cultura secular é baseada na espiritualidade, compaixão e misericórdia. A Rússia é uma defensora histórica da soberania e do Estado, que qualquer povo que se volte para ela conseguirá nossa ajuda. A Rússia salvou os próprios Estados Unidos pelo menos 2 vezes, durante a Guerra Revolucionária e durante a Guerra Civil. Isso é verdade. Mas acredito que desta vez é improvável e impraticável ajudar os Estados Unidos a manterem a integridade do seu próprio território. Gente, eu li essa entrevista, eu refleti sobre essa entrevista. Alguns trechos dessa entrevista entraram na minha cabeça. Sabe como é que os jovens dizem? Ocupou 3 andares. E a conclusão que eu cheguei
é que o Patrushev está mandando um recado e dando algumas declarações. O recado, no meu entender, é óbvio. Eles estão com a China. O Nerd Johnson mesmo já tinha falado sobre isso. Eles estão com a China. Isso é importante porque a China é inferior tecnologicamente. Certo? Os Estados Unidos sabem que a China não são capazes de derrotar os submarinos americanos. De fato, não são. Martianov acho que fala sobre isso. Salvo engano, acho que Martianov fala sobre isso. Martianov fala sobre isso. Que a China não tem condição sozinha de enfrentar os submarinos americanos. Só que a Rússia tem. A Rússia tem. Vladivostok está muito perto da China. Muito perto da China. E não vai deixar a China afundar sozinha. Então, os russos vão ajudar a China. Acho que esse é um ponto que tem que estar claro. O outro ponto claro é que a Federação Russa dá uma grande importância à situação econômica dos Estados Unidos da América. Então, eles conhecem o ponto forte dos Estados Unidos, que é basicamente a capacidade deles de ter base no mundo inteiro e de manipular meio mundo. Mas eles conhecem o ponto fraco também. O ponto fraco dos Estados Unidos é a situação financeira. E uma coisa que o professor Schoff chamou a atenção, que é o fato de que os Estados Unidos são uma coxa de retalhos ligados proximamente. A minha mãe, ela tem uma daquelas máquinas de fazer exatamente coxa de retalho. Tem o nome chique, né? Quilt. As madames compram chamando de quilt. Quer dizer, comprava, né? Minha mãe está dizendo, não consegue mais, mesmo tendo a máquina. Mas ela, por muito tempo, ela fez exatamente coxa de retalho e bordado para sobreviver. Com essas máquinas. Graças a Deus, no tempo que o Lula destruiu nosso país, eu consegui comprar para ela. Então, ela fazia, antes do Covid, do AVC, ela fazia coxa de retalho e esse negócio bordado. Então, realmente, a ideia da coxa de retalho é você unir os pontos. Só que se a linha for fraca, a coxa se desfaz. Não é nem tanto a propriedade do tecido, é a propriedade da linha. E o que o Patrushev está dizendo é que a linha que mantém unida a coxa de retalho, que são os Estados Unidos, é cada vez mais rota, cada vez mais fraca. E numa situação de crise, os Estados Unidos vão para o saco. E aí, eu já vi muito essa teoria desenvolvida por pessoas melhores do que eu. Os Estados Unidos vão passar por um processo tipo de balcanização. Eu aposto que o país, Estados Unidos, se resumiria à costa nordeste e região dos Grandes Lagos. O sul se separaria, mas não da mesma forma. Porque a lógica que vai da Louisiana até a Carolina do Norte é diferente da lógica, como o Patrushev bem disse, dos estados que pertenceram ao México. Né? E mesmo os estados que pertenceram ao México, Arizona, Texas e Oklahoma são muito conservadores. Nevada, Novo México, Colorado e Califórnia, não. Então, nem os territórios do sul que pertenceram ao México, eu não consigo ver a Califórnia e o Texas no mesmo país. Então, no país a gente já tem 4. Na prática, o Deep South, né? da Alabama, Mississippi, Flórida, Kansas, Arkansas, Wisconsin, talvez Kentucky, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Geórgia, formam um país. Digamos assim, o método B conservador, Texas, Oklahoma, Arizona, forma outro, e o método liberal, Colorado, Nevada, Novo México e Califórnia, forma aí um 4º país. Aí sobra a costa noroeste, né? Washington e Oregon, que eu acho que num caso o Canadá também vai junto, a aberração que o Canadá vai junto,
Então, a Colômbia Britânica se uniria provavelmente ao Oregon e ao Washington Estado. Aqueles estados ultraconservadores relacionados caipiras do oeste, tipo Montana, Idaho, Wyoming, Dakota do Norte, Dakota do Sul, Nebraska, Missouri, estes locais talvez se unissem aos estados das grandes planícies canadenses, Saskatchewan, Manitoba e Alberta, certo? Um país assim, tipo o caipirostão pecuário, diferente do caipirostão agrícola, que é mais ao sul. Então, o Alasca certamente se separaria, o Havaí também. Então, acho que formaria os 8 países a partir dos Estados Unidos. E a chance disso acontecer é muito mais real do que as pessoas podem imaginar. A União Soviética também foi dada como eterna. Não, a União Soviética vai durar para sempre. Não. Ela caiu, em 1989 o Muro de Berlim caiu, e em 1991 ela caiu num dia. Então, basta as coisas acontecerem. Para as coisas acontecerem. Por mais que isso possa parecer contraditório, as condições para os Estados Unidos implodirem são muito mais efetivas do que as condições para os Estados Unidos terem explodido. Então, é uma opinião pessoal minha, não estou dizendo que, né? Mas eu, sinceramente, acredito que é muito mais fácil, reitero, e concordando com a postura do Patrushev, os Estados Unidos implodirem por dentro, passando por um processo de balcanização, do que eles serem explodidos por fora. Ainda que na live passada eu tenha explicado como isso aconteceria. Então, o que eu falei na live passada, eu mantenho. Num caso de conflito não nuclear, se fosse nuclear, os Estados Unidos seria destruído em questão de horas. Mas um conflito não nuclear, nós falamos na live de ontem que também não seria necessário muito tempo, não. Em 2 meses, sem usar mais que 20 bombas do tipo Kinjal, ou a Vanguard, que é mais prático, né? Os Estados Unidos teriam um número que varia entre 225 e 240 milhões de óbitos. Pela sede, pela fome e por convulsão interna. Porque o sistema elétrico, a infraestrutura do país não é de forma alguma preparada para a invasão. Os Estados Unidos passaram mais de um século se preparando para invadir os outros. E não tem a mínima, menor, a mais miserável condição de resistir à invasão de quem quer que seja. E não precisa invadir fisicamente. Basta mandar mísseis para os pontos certos. Eu não vou repetir, porque nós dissemos tudo isso na live passada. De toda forma, eu até queria falar sobre outros assuntos, mas a entrevista do Patrushev não podia simplesmente ser ignorada. E eu concordo, de verdade, gente. É difícil eu falar assim, não, tem um ponto que eu discordo. A gente sempre tem um ponto que a gente discorda, mas nesse caso, não. Eu concordo. Você tem aquelas questões, você tem umas questões de natureza deontológica, sobre direitos de minorias, que eu concordo discordando. Eu concordo no sentido de que o Patrushev está certo, a maior parte do mundo pensa daquele tipo. Mas eu discordo, gente, porque, cara, na minha humilde concepção, se a pessoa quer ser gay, seja gay em paz. Se a pessoa, né? Então, se a pessoa se sente bem num corpo de outro sexo, sei lá, ninguém se torna, gente, de verdade. Ninguém se torna canhoto ou destro. A pessoa nasce canhoto ou destro. Antigamente é muito mais destro, porque canhoto era reprimido. A verdade é essa. Hoje tem muito mais gay, tem muito mais bi, tem muito mais sapatão. Mas é porque antigamente isso era reprimido. Eu acredito que assim como 20% da população humana de alguma forma é canhota, 20% também tem as suas preferências. Então, deixa as pessoas, deixa as pessoas. Nesse ponto, eu não concordo com o senhor Patrushev. Mas eu concordo que a avaliação dele está certa. A maior parte do mundo pensa como ele. E tentar impor uma coisa diferente não vai dar certo. Só vai fazer com que a desconfiança em relação ao Ocidente amplie ainda mais. Se a esquerda conseguisse se desvencilhar dessa pecha de
imoral colocada pela direita, nós não perderíamos a eleição mais nunca. O problema é que a direita conseguiu encapar o discurso moralista. São pedófilos, são torturadores, são ladrões, mas ladrões no nível, são assassinos, são milicianos, são bandidos, e mesmo assim conseguem falar que criminoso é a esquerda. Eles conseguem fazer isso como? Cooptando o discurso moralista. Então, a parte que eu não concordo com o senhor Petrushov é a parte que eu concordo com ele. Porque a maior parte das pessoas pensam do mesmo jeito que ele falou que pensa, cara. As pessoas estão assim, eu lido com pessoas do povo. Sempre quando eu viajava, eu nunca fui, cara, tipo, eu sempre entrei em contato com as pessoas. Eu fui em Paris, eu não tenho uma foto na Torre Eiffel. Acho aquilo maçante, a porra de uma jossa de aço, que você tem 1 milhão de fotos na internet. Eu andei nas ruas, naquelas ruas de semana, mais, né? Comprando onde o povo comprava, comendo onde o povo comia. Assim foi eu em Moscou. Eu fiquei num local que ainda existe até hoje, chama Rostmark. Landmark. Lembra que é Landmark? Porque é paisagem, né? Landmark Hostel, que é um cubículozinho com quarto coletivo. E eu passeava, claro que eu fui na Praça Vermelha, fui nos museus e tudo mais, mas eu andava de metrô, andava a pé. Sabe, eu nunca fui para essas coisas super mega badaladas. Eu sempre gostei do povo. No Quirguistão, eu fiquei hospedado com uma família. Eu fiquei numa cidade tão pequena que não tinha hotel. E 2 vezes isso aconteceu comigo. Fiquei hospedado com família de muçulmano. Porque eu fui em cidade que não tinha hotel. Sabe? O único local que eu me dou algum luxo de ficar num ambiente tipo hotel 4 estrelas, assim, que eu não tenho dinheiro, nunca tive. Mas ficar num hotel 4 estrelas, que eu inclusive recomendo, é Buenos Aires. Que nem um 4 estrelas, assim, chama Cristóforo Colombo. Se vocês forem para Buenos Aires, Cristóforo Colombo. É um hotel 4 estrelas fantástico na relação custo-benefício. Os quartos mais humildes, mesmo os mais humildes, tem sauna. Como eu não sou muito fã de Buenos Aires, eu gosto do interior, mas eu gosto de dinossauro, não riam de mim. Então, ela tem os melhores museus do mundo para ver dinossauro. O único local do mundo, de verdade, o único lugar do planeta em que eu me dei algum luxo foi Buenos Aires. Que lá compensa, tem hotéis ótimos, com um preço barato, com localização excelente. Mas no resto do mundo eu sempre andei com o povo. Sabe? Já comi com um camponês, já fiquei hospedado em casa de camponês na Bolívia. A mesma coisa no Peru. Quando eu fui para a nossa Amazônia, para um lago que tem no Madeira, chama Mamiraué, coisa assim. Certo? Então, eu sempre... Povo é uma coisa que eu entendo, porque é de onde eu venho. E é onde eu me sinto... Vocês sabem que eu tenho ansiedade e tal, transtorninho. Então, eu me sinto confortável com pessoas das mesmas origens que eu, isso desde sempre. Então, eu entendo o povo. E aí eu tenho que admitir que a leitura que o Petrushov está fazendo das pessoas é correta. Eu não sei qual é a formação intelectual do senhor Petrushov, mas a leitura antropológica que ele faz das pessoas e psicológica é perfeita, cara. É isso. As pessoas são assim. As pessoas são assim. Elas são desse tipo. E a leitura que ele está fazendo do mundo nessa entrevista é correta, cara. É correta. Os Estados Unidos são... Nós todos aqui sabemos. Acho que não tem... Né, não tem... Nesse ambiente aqui, não tem alguém que é, sei lá, um fascista. Né? Então, a leitura que ele está fazendo é isso, cara. Os Estados Unidos são hipócritas, o Ocidente é hipócrita, os Estados Unidos tratam todo mundo como vassalo, são intervencionistas, mas tem pés e barro, que são 2 fatores que eu concordo, não tem como discordar. A economia está ruindo, nós já falamos disso quantas vezes? No Twitter vem falando disso há 3 anos. A economia deles vai para o saco. E não tem como não ir. Por aquele problema que nós falamos, de armadilha da dívida, mas a armadilha de liquidez. Em que eles vão ter que escolher entre pagar a dívida e gerar um processo inflacionário. Ao pagar, se tentar pagar a dívida, gera um processo inflacionário. Se não gera um processo inflacionário, vão gerar uma recessão. Então, eles têm que escolher entre inflação e recessão. Os 2 podem destruir eles. E qualquer um dos 2 vai destruir eles. Certo? Eu concordo com o Petrushov, cara.
É isso. É assim que os Estados Unidos vão cair. E aí ele levanta outra bola. Quando acontecer a ruína econômica, a ruína política vai vir logo em seguida, cara. E aí, você sabe o que é triste? Você sabe o que me dói? Porque os pretos que acreditaram nos Black Lives Matter da vida, as mulheres que acreditaram no Me Too da vida, essas pessoas vão tomar na tarraqueta de uma maneira que elas nem sonham. Porque quando os conservadores assumirem o poder, vocês não têm a menor sombra de dúvida. Eles vão partir para cima dos gays, vão partir para cima das mulheres e vão partir para cima dos pretos com a força de um cavalo. Certo? Não sei, talvez as leis de Jim Crow sejam refeitas, proíbam o aborto, vão partir para cima das mulheres, vão partir para cima dos pretos, vão partir para cima dos pobres, certo? Vão partir para cima dos gays, que acreditaram que os liberais defenderiam eles. Não defendem. Ao trocar o sonho coletivo de Malcolm X, de Angela Davis, por essa conversa babaca de bilionária, né, a famosa, não vamos citar nomes, né, porque você nunca sabe onde o processinho vem, mas aquela famosa bilionária que é apresentadora de TV super famosa, mulher e negra nos Estados Unidos, sabe, ao acreditar na conversa de liberal, eu tenho, de verdade, eu tenho medo, porque eu não vou mentir para você, algumas das pessoas, na verdade, as duas pessoas que eu mais gostei na vida eram mulheres bi. E claro que eu tenho parente, não vou citar o grau de parentesco, mas tem parente que é G e que é B. Tá? Então, essas pessoas vão ser afetadas, cara, elas vão ser afetadas. Por quê? Porque cair nessa conversinha liberaloide, em vez de tratar a questão como direitos humanos, no seu sentido mais profundo, eles entram nessa conversinha de liberal e vão se lascar. Vão se lascar. E isso me dói, cara. Mas é o que vai acontecer. O senhor Patruchov está correto. Vocês veem que eu concordo com ele até em coisas que me dói. Eu sou hétero. Não é uma coisa que eu escolhi. Né? Mas qualquer pessoa de bom senso gosta de mulher, evidentemente. Na verdade, o que sempre me espantou foi como as mulheres podem ser héteras. Mas, né, enfim, eu sou. Eu sou da minoria pobre, sou da minoria parda, mas nesse aspecto sexual, não, eu sou maioria. Gosto de mulheres. Bastante, inclusive. Só não é para mim, o amor não é para mim, já era, né? Eu vou. Acho que no fim da minha vida eu quero ver se eu viro um monge católico. Para me dedicar, sei lá, só à oração. É o que eu desejo para o fim da minha vida, é isso. Na verdade, o que vai acontecer não tem. Na direção que eu estou caminhando, que as coisas estão indo, é isso. Mas, enfim, é lamentável, cara. É lamentável que o senhor Patruchov esteja 100% certo. A leitura de mundo dele é perfeita. Leia, por que você é tão... Conhece, como diz o outro, igual que esse cara quando faz merda, quem me conhece sabe. Mas quem me conhece sabe, eu sou fãzaço do Putin, mas eu sou 1000 vezes mais fã do Patruchov. Porque o cara é um gênio. O cara é um gênio. A leitura que ele fez do mundo é isso. Você quer entender o que está acontecendo no mundo? Lê a entrevista do Patruchov. Reflita sobre ela. É isso. É isso. Pro bem ou pro mal, é isso, cara. E não quer dizer que eu estou feliz. Nossa, como eu estou feliz que o Patruchov esteja poeta. Não estou feliz. Não estou. Não tem como estar. Mas ele está correto. O que a gente vai fazer? Né? É isso. Eu gostaria enormemente de agradecer aqui a companhia. Então, deixa eu só ver se eu não... Deixa eu só ligar o... Que agora se cair, caiu, né? Deixa eu só ligar o Telegram. Talvez tenha alguma pergunta, se alguém escreveu qualquer coisa. Vamos torcer. Não, acho que ninguém falou nada, não. Ah, falou sim. Falou sim. Ah, perdão, gente. Agora que eu tô vendo, tá? Me falaram, e foi uma coisa correta, para me ler a pergunta, porque senão as pessoas que estão vendo ficam perdidas. Estados Unidos ultrapassados pela Coreia Popular é algo realmente grande, sim. Acho que é outra questão aqui que a Ana Valéria colocou, que é o fato de que na corrida por mísseis hipersônicos, os Estados Unidos não são ultrapassados apenas por China e Rússia. Estão sendo ultrapassados pela Coreia Popular.
né? Sim, foram passados pelo Irã também, né? Para que seja criado um PMC de 50 mil anos para entrar na Ucrânia. Concordo, 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 concordo. Só está esperando a China dar o ok. E aí, lembra que eu falei que essa entrevista era um recado? Quando ela afirmou, da maneira sutil, que os chineses vão entender na hora a amizade entre Rússia e China, na verdade, ele está esperando a resposta, que é a China falar, ó, quer saber? Mete o fogo nesse povo. Certo? Aí alguém perguntou, acho no modo anônimo, podemos afirmar que o Irã ultrapassou Israel? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida, tecnologicamente, em termos de arma, o Irã ultrapassou Israel. Não tem a mínima dúvida quanto a isso. Vamos lá. Repararam que a Rússia, a China, Irã e Coreia Popular como importantes jogadores do mundo multipolar. Sim, de fato. Estou na escuta, reunião, beleza, que às vezes a gente não vê quem está falando. Aqui, tem um do Roberto Carpari. Hun Youssef, um homem de origem paquistanesa, acaba de se tornar o líder da Escócia. Cara, sua principal oposição é Rishi Sunak, um homem de origem indiana que é o líder do Reino Unido. Youssef, que era uma Escócia independente. Sunak, não. É muito engraçado como tem as pessoas das ex-colônias britânicas discutindo sobre a divisão do Reino Unido. É isso. Brasil, aí outra coisa, o Brasil votou hoje com a China, com a Rússia e a China, um projeto de resolução do Conselho de Segurança Nacional para abrir... finalmente, Lula! Um adentro! O Brasil votou hoje com Rússia e China um projeto de resolução do Conselho de Segurança da ONU para abrir uma investigação sobre o ataque terrorista no oleoduto Nord Stream. Os 12 membros restantes do Conselho se abstiveram. A crise dos bancos é um trem que a gente tem que falar. Mas isso não quero falar aqui agora, porque foge do escopo, mas o Gustavo está correto. Nós temos que falar sobre a crise dos bancos. Já falamos algumas vezes, mas precisa de uma específica. A Alice fez uma pergunta aqui. Em quanto tempo os Estados Unidos implodem? Eu aposto em outubro. Israel vai deixar acontecer. Israel não vai fazer nada. Israel está no meio de uma convulsão que o próprio ente sionista escolheu passar. Certo? O próprio ente sionista escolheu isso para si. E eu também lamento, gente. Lamento, de verdade. Da mesma forma que eu lamento pelos pretos, lamento enormemente pelos... aquela letra, né? Às vezes dá a impressão que eu estou falando com descaso, mas é LGBTQIANP, não sei o quê. Fica esquisito. Então é LGBT. Eu lamento. E lamento pelos israelenses, gente. Porque era um sonho, esquece os sionistas, era um sonho dos judeus ter um país só deles e tal, ou pelo menos um país com eles, em que eles não fossem estrangeiros, e vai acabar desse jeito que vai acabar. O Irã superou tecnologicamente Israel, e a aliança do Irã com a Arábia Saudita deixa Israel absolutamente sem chance. Mas o Irã tem bomba atômica, não brinca com isso não. A Rússia tem muito mais. E a Rússia não hesitaria um décimo de segundo. E o Paquistão também tem muito mais, e também não hesitaria. E a China tem muito mais, e também não hesitaria. E o Irã tem armas hipersônicas. E conta com o sistema de satélite russo, quase como se fosse deles. Então, Israel não brinca, porque eu lamento, de verdade. É incrível, tem umas lives que dá uma angústia tão grande. De ontem foi paia, porque, né? E hoje está sendo paia, porque, como eu disse, eu tenho amigo judeu. Eu lembro, quando eu estava na UF, a gente estava olhando, ela mostrou parece que tem um site em que mostra o nome das vítimas do Holocausto. E aí tinha 38 pessoas da família dela, Alperovitch. Cara, isso dói. Isso dói. E são um povo bom. Não mereciam que acontecesse com eles o que está para acontecer. Casar o destino deles com o da entidade sionista foi um erro terrível, como os nossos irmãos
de cor, nossos irmãos gays e nossos irmãos mulheres, né, nossas irmãs. Casar o destino com os liberais foi um erro terrível também. E vai custar caro para os judeus, vai custar caro para as mulheres, vai custar caro para os gays e vai custar caro para os pretos. Vai custar muito caro. Porque com a queda dos Estados Unidos, o liberalismo cai também. Creio no que eu estou falando. Eu fiz questão de gravar essa entrevista no Telegram só para eu ter ela. No YouTube eu perco o controle, né? Se diz que você quiser apagar, apaga e some para sempre. Telegram não. Telegram eu posso salvar ela. Mas daqui 20, 30, 50 anos, quando eu já não estiver mais aqui, falo, nossa, cara, que o sujeito falou uma coisa que é presciente. Os direitos das mulheres, dos pretos, dos gays, vai degringolar. Muito. Quando o liberalismo for derrotado. Porque misturar liberalismo de costume com liberalismo econômico foi uma jogada brilhante para eles, ganhar aliados entre os próprios povos, entre os pobres, próprios oprimidos. Foi uma jogada brilhante para os liberais. Mas vai ter um custo terrível para a diversidade. Um custo terrível. Escreva o que eu estou falando. O reacionarismo vai voltar e vai voltar com força. Não estou falando nem de conservadorismo, reacionarismo mesmo, voltar ao que era passado. E, infelizmente, o Patrushev está correto. Felizmente, o Patrushev está correto, mas, infelizmente, também o Patrushev está correto. É isso. O que eu tinha para falar é isso. Muito obrigado a todo mundo. Eu vou salvar isso aqui e postar no YouTube. Mais gente vê, mais gente pode discutir com a gente. Boa noite a todo mundo. Só vou salvar, postar no YouTube, tem que acompanhar, né? E aí dormir. Para mais um dia lindo. Agora eu estou mais tranquilo, porque a época de plantar, a ração foi formulada. A época de plantar, em Goiás, acabou. Chuva agora só em outubro. Vai ter uma chuvinha em outro espaço, mas não é chuva que permite. É chuva que permite o que já está plantado em um certo tamanho sobreviver até a colheita. Mas não é chuva que permite nosso plantio, não. A estação de plantio em Goiás acabou. Então agora eu estou mais tranquilo. É basicamente manter os bois do meu patrão gordinho, sadio e feliz. E fiquem todos vocês também gordinhos, saudáveis e felizes. Sim? Quer dizer, as pessoas às vezes não podem querer ser gordas, hoje em dia tem um problema com isso. Vocês entenderam. Fiquem todos sadios e felizes e até a próxima. Muito obrigado pela presença de cada um. E até mais, né? Vamos torcer que não aconteça nada de horrível para justificar mais uma live. E que as coisas acalmem um pouco, né? Para falar de coisa igual o Gustavo falou, crise bancária, tem um par de coisas que a gente tem que comentar. Mas o mundo não para. Cada hora está pior que a outra, então. Mas é isso, gente. Até mais. Até mais. Fiquem bem. E continuem rezando. Minha irmã, ela está menos pior, então tá bom. E meu irmão também, o processo de infecção foi controlado, mas ele perdeu o tecido. Então, vai ter cirurgia, essas coisas, mas está indo bom, tá dando certo. Então, já é um avanço grande. Eu penso que quem rezou, fez uma prece, uma oração, quem torceu, eu agradeço imensamente e que continue. Certo? Meus irmãos se chamam José Márcio e Luciano. Muito obrigado a todo mundo. A minha mãe também se chama Vera Lúcia. Ela podia estar melhor. Mas Deus sabe o que faz, e se vocês pedirem a Ele, parece que Ele gosta das mães. Então, tá aí, gente. Muito obrigado. Até mais.